Olá, que bom estar de novo aqui nessa terça-feira, onde juntos estaremos estudando um pouco mais a palavra de Deus. Lembrando que este é o último estudo dessa série sobre a ética cristã, não é? É o quarto e o último estudo dessa série. E nesta noite eu quero falar com você sobre a ética da comunhão. Muito importante esse assunto. E assim estaremos encerrando essa série. Essa pequena série foram apenas 4 estudos, né? E é um assunto bastante importante, atual e muito prazeroso de se estudar. E o texto de hoje, vamos ler Filipenses 2, de 1 a 11, eu quero ler com você. Mas antes de ler, eu quero orar, suplicar as bênçãos de Deus sobre este estudo, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre cada pessoa que estará ouvindo essa palavra, que quem fala no nosso coração seja o Espírito Santo do Senhor. Que nós sejamos apenas um instrumento e que tenhamos entendimento, clareza para compreender a palavra de Deus, que é tão importante para nós. Estamos aqui com a música de fundo, Paulo César Baruch, né? Para falar no nosso coração. Eu espero que fale ao seu. Convido você nesse instante a orar comigo, levar seu pensamento até Deus, para que possamos orar ao Senhor e ter a iluminação do Espírito Santo. Oremos. Pai, nós te somos gratos porque nós temos a oportunidade, por meio deste canal, Senhor, de compartilhar a Tua palavra. Nos abençoe nesse instante, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco para transmitir e para que as pessoas estarão ouvindo. Fala no nosso coração, Pai, porque nós queremos ouvir tão somente a Tua palavra. Abençoe cada pessoa que ouvir, que ela seja impactada, abençoada, enriquecida. Em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então dar uma pequena pausa aqui no Paulo César Baruch. Glória ao autor da minha fé, música maravilhosa do Paulo César do Grupo Logos, né? Ok, queridos amigos e amados irmãos. Vou ler aqui para nós, eu quero que você preste bastante atenção. Na leitura, são apenas 11 versículos, mas muito importante. Paulo diz assim aos irmãos da cidade de Filipos: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Uma pausinha aqui para dizer uma coisa para você. Eu quero que você preste atenção na palavra aqui, tendo o mesmo modo de pensar. Paulo não está falando que pensem igual a mim. Não. Pensem do mesmo modo. E você vai entender isso no decorrer da leitura e também do estudo. Tá bom? Mas não confunda pensar do mesmo modo com pensar igual. Tá certo? Vamos lá então. Verso 3. Nada façam por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo, tendo em vista somente ao seu, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. Olha como esta palavra é atual, não é isso? Onde vivemos um mundo, cada um no seu quadrado, né? Cada um para ser Deus para todos. Paulo aqui está dizendo exatamente o contrário que devemos ver. Bom, continua, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Veja bem, Paulo novamente fala aqui. Ele fala aqui das pessoas, a igreja de Filipos e a nós ter o mesmo modo de pensar dele. Agora ele fala que vocês têm o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele tinha esse direito, Cristo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para todo sempre. Amém. Coisa maravilhosa essa palavra, né, irmãos? Veja bem que Paulo
trabalha essa questão do mesmo modo de pensar. Porque em lugar nenhum da Bíblia você vai ver os líderes, as pessoas dizendo que pensem igual, não, do mesmo modo, é o mesmo propósito, dentro daquilo que é importante, para que possam tomar suas decisões pautado naquilo que é retidão, porque Paulo aqui aponta para Jesus, que é o nosso modelo. Amém? Ok. Então, a ética da comunhão. Como é importante falarmos sobre esse assunto. O que a gente entende? No final de tudo, vamos imaginar, já no final de todas as coisas, restará apenas um povo. O povo de Deus, o Rei Jesus e seus súditos, e o Pai Celestial com seus filhos e com seus servos. Simplesmente um povo. Mas um povo é aqui que eu quero ressaltar. Um povo que viveu em comunhão. Uns com os outros e com o seu Redentor, com o seu Deus, com Jesus. É por isso a importância da comunhão. Mas afinal, o que é a comunhão? Eu quero ler para você aqui o conceito de comunhão, certo? Aqui no dicionário, dicionário aqui da língua portuguesa, aqui que está no meu celular, e eu quero ler para você aqui esse conceito. Eu esbarrei e perdi aqui, né? Comunhão, vamos lá. Olha que interessante. Ato ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Identificação, comunhão de pensamento. Percebe uma coisa aqui? Harmonia no pensar. Então a comunhão é algo muito profundo e muito importante para nós hoje, nas nossas relações, a nossa harmonia com as pessoas. E Deus quer que a gente tenha harmonia entre nós e com Ele, tenha comunhão, ter algo em comum, mesmo modo de pensar e agir. E para você, o que você acha de comunhão? Eu sei que algumas pessoas, quando falam em comunhão, pensam assim numa reunião familiar, uma reunião na igreja. Alguns crentes já pensam, quando falam em comunhão, já pensam na celebração da ceia do Senhor. Mas, como eu li aqui no dicionário, essa harmonia no algo em comum, no mesmo modo, não na mesma forma, não igual, mas no mesmo modo de pensar. Então vamos ver a definição aqui, que eu achei interessante também. Comunhão é a tradução portuguesa, mais como a palavra veio do grego, koinonia. Então lá no Novo Testamento, você vai encontrar, de acordo com o Novo Testamento, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros. Isso aqui é a definição do Novo Testamento naquilo que é usado na língua grega. Em virtude da união de Jesus Cristo. Essa relação é estabelecida pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, nos unindo a Cristo e aos outros cristãos, né? Então nós temos aqui um exemplo clássico dessa comunhão, de estar junto, de ter o mesmo modo de pensar, de estar dentro do mesmo contexto, o que ocorreu em Atos capítulo 2, dos primeiros relatos da igreja primitiva. Lá fala que eles tinham tudo em comum. Havia ali um sentimento, haviam ações comuns. Então, a comunhão ali, a gente percebe que abrangia a vida social, a vida pessoal, a vida espiritual de toda a igreja. Havia também uma relação profunda entre a liderança e os liderados, entre os apóstolos e os discípulos demais. Então, veja bem, como isso é importante a gente pensar nisso. Quais são as expressões indicativas de uma relação íntima entre os cristãos e o Senhor? Quais? Eu digo para você sem dúvida, comunhão. Quais expressões indicativas que o cristão compartilha os seus bens materiais entre si? A comunhão, né? Quais os indícios de que estava havendo uma cooperação na obra do Evangelho? Comunhão. Tudo de Atos capítulo 2.
Que provas você encontra que aqueles irmãos se reuniam e mantinham tudo em amor? Se você ler Atos de 41 a 47, você vai encontrar, vou ler rapidamente para você aqui, para que você possa compreender a grandeza desse acontecimento, que foi um grande exemplo para a igreja hoje, e nós temos como referência a igreja primitiva, né? Diz assim: então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Olha só, diariamente perseveravam unânimes em oração no templo, partia o pão de casa em casa, e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Olha que exemplo maravilhoso. Então, olha só, nós temos que entender que existem algumas características importantes da comunhão que nós precisamos falar com você aqui nessa oportunidade. Nós podemos afirmar, sem medo de errar, que a igreja que se apresenta, essa do Novo Testamento, está experimentando a comunhão no sentido bíblico da palavra. Então, aquela igreja, aquele é um exemplo daquilo que pode ser a marca da comunhão na vida da igreja. E eu quero ler para você aqui essas marcas, para encerrar esse primeiro bloco aqui, né? Os cristãos dedicavam tempo a estarem juntos, para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências, tomar a ceia do Senhor. Os cristãos têm prazer em compartilhar os seus bens materiais com os irmãos necessitados. Os cristãos são unidos pelo Espírito. Segundo Coríntios 13, os cristãos cooperam na obra do Evangelho. Filipenses 1:5, Hebreus 3:16. Os cristãos compartilham a alegria e os aspectos cotidianos da vida, como verdadeiros amigos. Atos 2:46. Os cristãos sentem alegria de expressar o seu louvor. Atos 2:46 e 47. Então, amados irmãos, aqui temos, e por último, os cristãos confessam seus pecados, recebem a purificação do sangue de Jesus Cristo para se manter na unidade em amor. Pergunto a mim, me fiz essa pergunta e faço a você. De todas essas características que eu acabei de citar sobre a comunhão, cristão que dedica tempo à leitura, estudo da palavra, cristão que tem prazer no compartilhar seus bens, cristão que tem unido o Espírito Santo, cooperam no Evangelho, compartilham suas alegrias, sentem alegria e louvar a Deus e confessam os seus pecados. Qual desses você se encaixaria? 1, 2, 3, 4, 5, todas? Eu quero deixar essa pergunta no ar para você, para que você possa refletir, tá certo? Porque é muito importante essa questão da comunhão. Eu vou dar um pequeno intervalo aqui para molhar a garganta, e eu quero que enquanto isso você pense um pouco no que eu falei, porque é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque a nossa vida de comunhão, a comunhão é importante em qualquer parte da vida, independente de você ser um cristão ou não, mas em especial se você é um cristão ou se você é um salvo por Jesus. É inadmissível que você, cristão, que você, crente em Jesus, não tenha uma vida de comunhão com Deus e com seus irmãos em Cristo. Amém? Então vamos dar um breve intervalo e eu volto em seguida.